Rapaziada, falar bem a real pra vocês aqui, eu tô abismado, brother. Não sei nem como é que começa esse vídeo aqui, pra falar a verdade. Como que pode uma série ter 3 episódios apenas e o bagulho ser tão bom, mano? Meu Deus do céu. O episódio 3 de Digital Circus foi finalmente lançado. Hoje é sobre ele que a gente vai falar. Então é claro, antes da gente começar, eu sou o Link, eu tenho um canal de teorias e hoje a gente tá aqui pra falar sobre Digital Circus episódio 3. Eu vou falar sobre a história desse episódio aqui, vou falar sobre muitas das teorias que eu tenho também a respeito desse episódio e sobre detalhes que eu acho que talvez vocês não tenham pegado aí, então... Bom, jovens, de qualquer jeito, não esqueçam, por favor, de se inscrever aqui no canal, que isso me ajuda muito a continuar com os vídeos aqui. Por sinal, gente, a gente tá quase chegando aí, né? Seria muito bacana se a gente conseguisse chegar em 800 mil inscritos antes aí do ano acabar. E por sinal, não esquece também de ativar o Seja Membro, se você quiser receber todos os vídeos do canal aí de forma antecipada. Mais ou menos uma semana antes dos vídeos saírem, você já vai estar recebendo eles. Então, pois é, de qualquer jeito, jovens, senta aí e vem comigo. O Mistério da Mansão Mildenhall. Um episódio de 24 minutinhos por sinal, mas que também possivelmente foi o maior que nós tivemos até agora na série. Esse episódio foi bastante diferente, cara. Começamos aqui com uma pequena ceninha de foreshadow. A maioria dos personagens estão ali sem nada pra fazer, então eles decidem rolar uma brincadeirinha com a Pomni. Brincadeira essa que gira em torno deles tentarem fazer ela prender a respiração pelo máximo de tempo possível. E essa brincadeira só faz sentido porque como eles estão no mundo digital, eles meio que não morrem, né, se eles ficarem muito tempo segurando a respiração. Mesmo assim, os personagens ainda tem a sensação, né, de que de algum jeito eles vão engasgar e morrer e tudo mais, mas fora o fato disso, cada um deles também parece ter algum tipo de efeito esquisito quando eles prendem a respiração demais, tipo a Pomni fica mudando de cor, por exemplo, o Kingo, quando ele prende a respiração, ele começa a brilhar, a Hagatha fica com o cabelo maluco e tudo mais, e a gente também pega ali o pequeno detalhe de que o Jax, ele não tem nenhum interesse em falar o efeito dele, tipo, o que acontece quando ele prende a respiração, ele só não fala. E novamente, a história do episódio começa a engatar quando o Caim aparece para apresentar uma nova aventura, e logo depois dessa ideia, ele fala que essa vai ser uma aventura bem assustadora, bizarra, tudo mais, que ele fez pra poder chamar a atenção do Zubul, porque é isso, aparentemente o primeiro detalhe que a gente tem do Zubul aí na série é que ele gosta de coisa de terror. Nos primeiros 2 episódios da série, vale lembrar que o Zubul não participou de nenhuma das aventuras e quase que nem teve cena nenhuma na história em geral. E novamente, ele decide não dar a mínima pra essa aventura, mesmo sendo de terror. Os outros personagens, Kingo, Jax, Hagatha, Gengo e Pomni, vão pra essa aventura, em uma mansão bem bizarra e que, por sinal, tem uns gráficos até que realistas demais, por sinal. Enfim, depois que isso aqui acontece com a Pomni... Não vou mentir que eu achei isso aqui bizarramente engraçado. Os olhinhos dela não voltando depois e o Kingo tentando colar os olhos dela ali foi engraçadinho por alguma razão. A gente tem aquela clássica divisão de episódio, onde alguns personagens vão pra um lado, outros personagens vão pro outro, e alguns acabam sendo meio que largados de mão pra não aparecerem muito no episódio. Nós temos 2 portas que são mostradas ali pros personagens. Uma porta conhecida como a pacifista, e uma porta que é a porta de terror, de fato. A Hagatha, Jax e a Gengo vão pra porta pacifista. Sendo assim, eles acabam meio que ficando de fora do episódio, praticamente nem aparecendo. A Hagatha, no caso, ela chega até a aparecer numa ceninha ali no final do episódio, mas aqui no momento ela não tem nada demais. E outros 2 núcleos sobram pra poder fazer foco aqui nesse episódio. Basicamente, o núcleo da Pomni e do Kingo, que são os 2 personagens que caíram na porta do terror, e eles vão ter bastante ceninhas juntos ali, que vão ficar alternando nesse episódio, ironicamente, com uma cena que vai rolar no circo, entre o Zubul e o Caim. 2 personagens que, tipo, ninguém esperava ver cenas dos 2 agora, do nada, mas sim, vamos ter cenas dos 2, e cenas bem emocionais, na verdade, que doideira, né? Enfim, pra gente passar um pequeno resumo aqui do que vai de fato ficar acontecendo nesse episódio, é que ele é lotado de referências de terror. Essa mansão aqui que aparece, cara, ela é entupida de referenciazinhas aqui e ali, tipo, o fato dos personagens terem que escolher 2 portas pra eles passarem, possivelmente uma referência de Roblox Doors, né? Que é um jogo bastante popular de terror aí do Roblox. O momento em que o Jax captura um fantasma com um aspirador de pó, por exemplo, é uma referência do jogo Mansão do Luigi, né? A Luigi Mansion, que é um jogo de terror da Nintendo. Tem um momento que aparece um monstro com a cabeça gigante em cima do Kingo e da Pomni. E se liga só no que esse monstro faz. Pra quem não sacou a ideia, isso daqui é uma referência de uma criatura dimensional chamada de It, a Coisa, que é aquele filme de terror do palhaço, sabe? Ele faz literalmente a mesma coisa que o palhaço, ele abre a boca e hipnotiza meio que as pessoas. Enfim, se você é um fã de filme de terror, você vai pegar muita referência nesse episódio. Mas o ponto que realmente importa aqui são os 2 núcleos, como eu falei pra vocês, emocionais e de detalhes que foram sendo mostrados pros personagens. Então, vamos lá. Eu vou começar com o núcleo do Zubul e do Caim, porque é o mais fácil de explicar. A gente teve uma cena com uma espécie de
de pequena terapia, digamos assim. A gente sabia desde o primeiro episódio que o Caim era essa inteligência artificial que muitas pessoas consideram como maligna, porque ele tá fazendo aventuras ali pra poder deixar os jogadores animados, mas acaba que os jogadores estão praticamente sempre enlouquecendo, endoidando com essas aventuras. Mas dentro desse episódio, parece que a gente praticamente entendeu a ideia de que o Caim realmente parece se importar com os jogadores gostando das aventuras dele. Ele vai atrás do Zubul justamente porque o Zubul não tá participando das aventuras, e ele começa a fazer umas perguntas sobre o que ele pode fazer pra poder deixar as aventuras mais atrativas pra ele. E o Zubul fala que o problema não é necessariamente esse, mas um problema com ele mesmo. E o aprofundamento nesse personagem aqui é bastante interessante, cara, justamente porque ele não tinha participado dos 2 primeiros episódios. Foi até então o personagem que menos apareceu e que as pessoas menos prestaram atenção. Mas o detalhe é que o Zubul fala que não participou desses 2 primeiros episódios e que ele não participa das aventuras porque ele não gosta do próprio corpo. E sim, a gente tá falando especificamente desse corpo digital, mas também sobre uma parada mais pessoal do personagem em si. Eu dei uma pequena pesquisada, jovens, porque a Gooseworks, né, a criadora da série Digital Circus, ela já falou um monte de pequenas curiosidadezinhas aqui e ali sobre os personagens da série, jovens. E uma das coisas mais interessantes que ela já chegou a falar sobre os personagens é justamente sobre o fato de que Zubul, por exemplo, é um daqueles personagens que perdeu totalmente a memória quando entrou no circo digital. Lembra de quando a Pomni entrou no circo digital lá no primeiro episódio, por exemplo? Que ela não se lembra de praticamente nada da vida real dela? Tipo, ela lembra que ela era um ser humano, ela lembra, tipo, algumas coisas aleatórias, só que ela não lembra de praticamente nada de forma genuína do mundo real. Zubul é um personagem que ele não lembra nem o fato de se ele era um homem ou uma mulher. E isso causa uma baita de uma confusão mental no personagem porque ele não sabe o próprio gênero. E justamente por isso ele é extremamente desconfortável a respeito do próprio corpo. Como as peças dele são trocáveis, ele fica toda hora tentando trocar as peças dele pra poder ver se ele encontra algo que combine com ele. Isso é um baita de um detalhe, por sinal, porque eu voltei, jovens, pra poder assistir os episódios 1 e 2 da série, e eu notei que, de fato, todas as cenas em que o Zubul aparece na série, jovens, ele tá usando peças diferentes. Então o fato é que ele não participa das aventuras, porque ele tá toda hora, tipo, buscando, caçando ali uma peça pra poder ver se encaixa direito nele, pra que ele se sinta confortável com o próprio corpo. Não saber quem ele é incomoda bastante. Enfim, essa cena genuinamente é bizarra e bastante estranha também, por sinal, porque até mesmo aprofunda um pouco o personagem do Caim, que a gente genuinamente tinha sempre visto ele como meio que talvez ali um pequeno médio vilão que nós vamos ter na temporada, né? O Caim tá sempre fazendo as aventuras que vão endoidar todo mundo, mas nesse episódio a gente genuinamente viu que ele parece se importar bastante com os personagens, gostando das aventuras dele. Tanto é que em um certo momento o Zubul fala que ninguém gosta das aventuras e ele levemente começa a dar um tilt, porque ele é um robô, ele foi basicamente criado pra fazer aventuras divertidas pra todo mundo. Então na cabeça dele, todo mundo tá gostando, e se ninguém tá gostando, ele não tem propósito de existência. Meio bizarro até da gente pensar que apesar da gente ter vários NPCs na história e tudo mais, o Caim, ele acaba sendo meio que só um NPC também. Ele realmente é uma inteligência artificial que copia sentimentos humanos. Ele pensa nos jogadores, e isso pode ser um detalhe interessante pra poder destacar em próximos episódios, então vamos se lembrar disso, né? De qualquer forma, jovens, o núcleo principal desse episódio aqui é entre Pomni e Kingo. E nossa, finalmente a gente começa a ver algumas coisas sobre o bendito personagem do Kingo que a gente não tinha visto nada até então. Vamos lá, né? Essa mansão de terror pra onde a Pomni e o Kingo foram basicamente mandados, a partir do momento que eles chegam, eles veem isso aqui. Pois é, sei que vocês perceberam, mas as cabeças que deveriam ter animais que foram caçados são cabeças de personagens da história, tipo a Hagatha, por exemplo, tem a cabeça da Pomni aqui e tudo mais. E depois disso, eles começam a encontrar umas pequenas fitas de áudio que tem um suposto caçador que diz que ele era bastante viciado em caçar, e a gente vai meio que descobrindo aos pouquinhos a história desse cara. Ele fala que existia uma criatura em específico que foi o terror da vida dele, que ele ficou por muito tempo caçando essa criatura, que essa cabeça que aparece aqui tem os olhinhos tortos. Pomni e o Kingo continuam explorando aquela mansão, procurando por uma forma de conseguirem voltar pra reencontrar os amigos. E aqui nós temos a Pomni em uma situação bem parecida, já vez com o que nós tivemos nos episódios passados, cara. Parece que quanto mais episódios passam, mais a gente consegue perceber que a Pomni é esse personagem meio ansioso, sabe? Parece que ela tem alguma parada de ansiedade, algumas crises de pânico do nada. Cada aventura que ela vive, parece que ela vai ficando mais histérica. Nesse episódio aqui, por sinal, logo no comecinho, ela simplesmente encontra, tipo, uma porta fechada, uma gaveta que precisa de uma chave, e toda vez que ela encontra uma parada dessa, ela começa a gritar, tipo, nossa, como eu detesto esse lugar, claro que vai estar fechado. Ah, tá. Legal, ótimo. Adoro essas aventuras.
parece genuinamente que ela tá aos pouquinhos, mano, endoidando. Mas, por incrível que pareça, nesse episódio nós tivemos algo bom pra personagem, que apesar de tudo, fez parecer que ela ainda vai conseguir manter um pouco da sua sanidade aí pelos próximos tempos. Pelo menos a gente espera, né? Como eu tinha falado pra vocês antes, o Kingo e a Pomini são atacados por aquela criatura, cabeça, rosto gigante bizarro de olhos tortos. E no momento específico onde eles são atacados, isso aqui acontece. Como você tá linda, meu amor. Perceberam um detalhe aqui? Eu acho que isso aqui é possivelmente a primeira vez na série que nós temos uma dica para a história do passado do Kingo. Ele citou o fato de que aparentemente ele tinha mesmo uma esposa. Pra quem não manja dos rolês, basicamente, desde o primeiro episódio da série, existia uma porta que aparecia ali bem escondidinha no primeiro episódio, que tinha um quarto que parecia um personagem do Kingo, só que com um bonequinho de uma rainha ao invés de um rei. Então desde o primeiro episódio já tinham pessoas fazendo teorias de que o Kingo aparentemente tinha uma esposa, mas que ela morreu ou endoidou em algum momento. E aqui nesse episódio, a gente finalmente vai se aprofundar mais nisso. Eu lembro que quando eu assisti esse episódio aqui a primeira vez, gente, a primeira coisa que eu comecei a perceber é que quando os personagens entraram no elevador, o Kingo percebe que o elevador não tá subindo, ele começa a gritar, putz, não tá subindo, a gente deveria estar subindo, o que que tá acontecendo e tal. E eu comecei a perceber que ele tava meio lúcido demais pro personagem dele. Afinal de contas, desde o primeiro episódio, o Kingo sempre é aquele personagem meio biruta que toma umas atitudes sem sentido nenhum. Aqui, ele começa aos poucos a parecer ficar normal. De qualquer jeito, os personagens descem mais um andar ali naquele elevador e chegam em uma espécie de adega, onde eles encontram vários barris de vinho, eles encontram o corpo do caçador e mais uma fita de gravação de áudio, onde nessa fita nós temos o detalhe que o caçador fala que ele começou a ficar paranoico quando ele começou a caçar aquela criatura, cada vez mais e mais maluco, porque ele queria proteger a esposa dele e a filha que ele tinha, mas ele acabou matando as duas pensando que eram criaturas. Depois disso, o cara endoidou de vez e começou a se isolar naquela adega até o dia que ele morreu. Enfim, momento engraçado aqui e ali, Kingo e Pomini são capturados, onde eles são levados praticamente por uma caverninha que tem umas almas que podem possuir os personagens se eles passarem por ali, por um corredor cheio de pequenas almas. Isso inclusive chega a acontecer com a Pomini por sinal, mas o Kingo salva ela. E é justamente nesse momento que a gente tem provavelmente a cena mais emocional que a gente teve até agora na série inteira. A Pomini tem um pequeno ataque ali de raiva, começa a falar que tudo tá uma merda, ela provavelmente vai endoidar naquele lugar, tudo aquilo não tem sentido nenhum, e é especificamente nesse momento que o Kingo começa a tentar consolar ela, e a própria Pomini começa a perceber que o Kingo tá agindo de uma forma normal, ele tá raciocinando como uma pessoa normal. E é então, jovens, que nós descobrimos a verdade sobre o Kingo, o fato de que ele não é aquele famoso maluco que nunca consegue voltar a raciocinar como uma pessoa normal. Na realidade, ele sempre consegue voltar ao normal quando ele tá em um lugar escuro, sempre quando ele tá na escuridão. Basicamente, ele explica pra Pomini que sempre que ele tá no meio do escuro, isso traz ele de volta pra uma memória muito específica da vida dele, já de quando ele tava no circo. Ele tava com a esposa dele, depois que por alguma razão desconhecida, a esposa dele enlouqueceu. Eles estavam dentro de um forte de travesseiros, que ele tinha feito pros dois. E nesse forte, parece que no escuro, a esposa dele, mesmo depois de ter endoidado, conseguiu se acalmar um pouco. Pelo menos o suficiente pra ele fazer carinho nela uma última vez, antes que o Caim, né, mandou ela pro porão e eles nunca mais se viram. Ele guarda essa memória da esposa dele com carinho. E justamente por conta disso, parece que sempre que ele tá no escuro, a cabeça dele clareia. E a sanidade dele volta ao normal. Por mais simples que pareça esse detalhe, jovens, isso aqui é muito absurdo. Porque é um detalhe que já apareceu nos 2 primeiros episódios da série. Se liga só, aqui, nessa cena em específico, o Kingo explica pra Pomini que a esposa dele era uma pessoa que fazia pesquisa sobre insetos, e que justamente o Kingo não gostava inicialmente de insetos, mas a esposa fez ele gostar. Se a gente voltar lá no primeiro episódio, cara, a primeira cena em que o Kingo aparece, ele tá literalmente dentro daquele forte de travesseiros, né? Ou seja, ele tá no meio do escuro, então supostamente ali, ele tá com a memória dele intacta, ele tá se lembrando de tudo. E logo quando eles tiram o forte de travesseiros dele, a primeira fala do personagem na série é: alguém aí mencionou uma coleção de insetos? Quase como se ele estivesse ali dentro, revivendo as memórias boas que ele tem com a esposa. No segundo episódio, por sinal, já a gente também tem um momento bem parecidinho com isso, onde por poucos segundos o Kingo coloca um balde na cabeça. E quando ele tá com esse balde na cabeça, ele fala um pouquinho com a Hagatha, que no primeiro dia que ela chegou no circo, ela também pirou um pouco, ficou bem desesperada, etc, etc. E a própria Hagatha se mostra surpresa, pensando: ué, você lembra do primeiro dia que eu cheguei aqui? E ele fala: pô, lembro sim. E aí logo quando a Hagatha tira o balde da cabeça dele, ele volta a esquecer tudo que ele tava falando. Sacaram? Bizarro, cara. Enfim, como eu tinha dito pra vocês, Pomini e Kingo tem um momento bastante emocional ali no episódio, né? O Kingo fala pra ela e dá algumas dicas, falando pra ele provavelmente valorizar um pouco as pessoas que estão tentando ajudar ela ali, como a Hagatha, por exemplo, que tá se esforçando bastante pra ser amiga dela. Já que a Pomini tá sempre preocupada em sair dali,
é até normal que ela acabe endoidando às vezes. O que genuinamente poderia ajudar ela seria se apegar às boas memórias que ela tem, que ironicamente é uma coisa que salvou o Kingo provavelmente de enlouquecer, porque a única coisa que mantém ele são, aparentemente, é os momentos onde ele fica no escuro, sozinho e quieto, e se lembra das memórias boas que ele tem com a esposa. Os dois personagens então dão as mãos, fazendo com que a Pomni consiga superar o medo que ela tem de prender a respiração. Eles prendem a respiração e vão juntinhos ali pra poder sair daquele local, porque o Kingo consegue bolar meio que uma estratégia ali, e cara, é bonitinho pra caramba como o Kingo prende a respiração e ele brilha, né? Isso é um detalhe que apareceu lá no comecinho do episódio, mas mentalmente parece até que ele virou um pequeno sol que tava iluminando o caminho da Pomni pra superar o próprio medo. Nossa, mó poético o final do episódio. No fim do episódio, a gente termina com umas cenas fofinhas, os personagens conseguem ir embora e a Pomni finalmente agradece a Hagatha por ter se preocupado com ela desde o primeiro momento que ela chegou ali na série. Ironicamente, a Hagatha tava tentando ser amiga dela, tipo, desde o primeiro episódio, e finalmente agora parece que ela começou a tratar a Hagatha bem. Isso é fofo. E o episódio de fato termina com a sua última cena, com o Jax lá perguntando sobre como foi pra Pomni, né, passar um tempo com o Kingo, já que ele é meio maluco e tal, e a Pomni ironicamente falando que foi bem legal passar um tempo com ele. E a gente vê o Kingo voltando pra aquela pilha de travesseiros, que é o único lugar onde ele aparentemente consegue se lembrar das coisas. Eu tenho certeza absoluta, gente, que se vocês prestaram bastante atenção aqui em cada detalhezinho que eu fui explicando, acho que vocês conseguiram sacar a ideia de que esse episódio não apenas revelou pra gente pequenos detalhes de uma coisinha ou outra aqui dos personagens, mas na realidade, a história do Kingo como personagem já foi contada aqui, só que de forma disfarçada. Sabem toda aquela historiazinha, gente, que apareceu dentro da mansão em si? Então, eu acredito, gente, que genuinamente toda essa história da mansão é a história do Kingo, só que disfarçada de um outro jeito. Pensem só no seguinte, jovens. Quando Pomni e Kingo entram dentro daquela mansão, eles encontram várias cabeças de personagens do Digital Circus, né? Cabeça da Pomni, cabeça da Hagatha, do Jax, por exemplo, só que não tem nenhuma cabeça do Kingo. Ou talvez tenha. Porque vocês pararam pra perceber que a cabeça daquela criatura, que é o monstro lá que o caçador ficava muito tempo caçando, é literalmente o Kingo? Percebam que os olhos dele são tortinhos, igual os olhos do Kingo. Nos áudios, jovens, nós ouvimos a história do caçador dizendo que ele tava muito tempo caçando um monstro. Conforme o tempo ele foi ficando paranoico, ele começou a enlouquecer, e ele chega a dizer na frase que em algum momento ele mesmo se tornou o monstro. E ele acabou matando, por sinal, a própria esposa, que foi quando ele acabou endoidando de vez. Eu não diria que essa história, jovens, é simplesmente semelhante à história do Kingo. Eu diria que é possivelmente a razão dele ter enlouquecido. O Kingo, mesmo no momento ali que ele tava com a sanidade dele funcionando, ele disse que não se lembra como a esposa dele enlouqueceu. E provavelmente, jovens, a história desse episódio foi uma referência pra poder dizer que ela enlouqueceu por culpa dele. E justamente por isso o Kingo acabou mentalmente ficando meio traumatizado, se pá. Por isso ele não lembra dos detalhes. Existem mais coisas a respeito desse episódio que fazem outros destaques, como por exemplo o fato de que a gente tinha literalmente um caçador. Nesse episódio em específico, quando o Kingo pega a arma, por exemplo, ele só tinha 2 balas, e ele consegue acertar os 2 tiros. Pra um personagem meio maluco como o Kingo, eu até achei doideira ele ter conseguido acertar os 2 tiros, mas provavelmente isso é pra poder fazer uma referência e um paralelo que ele é o caçador ali. Outros detalhes interessantes. No momento que o Kingo ajuda a Pomni no episódio, por exemplo, ele solta uma frase que praticamente cuspiu um pedaço do roteiro pra gente. Do nada, ele fala: Puxa, 4 anos de ciência da computação pra isso. Gente, desde o primeiro episódio, existe de forma muito forte na comunidade de Digital Circus a teoria de que os personagens da história, todos eles, são pessoas ou funcionários que ajudaram a fazer o Digital Circus, né, aquele mundo de fato, como se ele fosse um jogo. Aqui, a gente pode com certeza absoluta cravar que se o Kingo, por exemplo, é uma pessoa que ajudou a criar o jogo, ele possivelmente era um programador, e agora, de alguma forma, ele tá preso dentro desse jogo que ele fez. Eu acho, gente, com muita certeza, por sinal, que a razão pra toda a história da aventura desse episódio aqui, por sinal, ter sido a respeito do personagem do Kingo, jovens, é genuinamente porque eu acho, jovens, que o Caim, quando ele monta essas histórias, eu não acho, gente, que ele tem um banco de dados tão grande assim, sabe? Então, eu genuinamente acredito que pro Caim montar toda essa história, ele tem que pegar referências da mente dos próprios personagens, sabe? Então é quase como se ele tivesse, por exemplo, pegado uma referência mental do próprio Kingo, ou talvez da cabeça enlouquecida da esposa dele, talvez, do que ele pensa sobre si mesmo, e transformou isso numa aventura. Vamos lembrar, por exemplo, que lá no primeiro episódio, quando a Pomni tá procurando, por exemplo, por uma porta de saída, a gente tem um monte de corredores com o formato de uma empresa, por exemplo. Aquilo ali era o próprio Caim tentando fazer a famosa porta de saída que todos os personagens sempre quiseram. E o detalhe é que possivelmente quando ele fez aquilo, ele fez pegando da cabeça de alguém, tipo, ele pegou a memória da Pomni ali que ela tinha sobre uma porta de saída, pegou aquilo e transformou em um cenário do jogo. Então talvez isso realmente, tudo que a gente viveu ali, seja uma espécie de invasão pra dentro da cabeça
cabeça do personagem do Kingo. Tivemos vários outros detalhes ali dentro da história, cara, que eu achei que foram muito geniais, tipo, o fato da Pomni ter medo de prender a respiração, por exemplo, eu fiquei com a impressão de que isso talvez seja alguma dica de que a personagem realmente tem ansiedade, ou alguma coisa parecida, quem sabe ela já não teve algum ataque de pânico e tal, ou algum problema com respiração, e isso faz com que ela tenha medo de prender a respiração, mesmo que ela saiba que ali dentro daquele mundo ela não morre se ela ficar sem respirar, entre vários outros detalhes, jovens. Esse episódio serviu de verdade pra aprofundar bastante a série em vários quesitos. Então, quem sabe, né, o que espera a gente nos próximos episódios. Com certeza absoluta eu vou fazer mais teorias aqui sobre esse EP, por sinal, e é claro, não esqueçam por sinal de colocar aqui dentro dos comentários o que vocês acharam. Quais as teorias de vocês a respeito desse episódio? Bom, de qualquer jeito, muito obrigado por terem assistido até aqui. Beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui!